Deus, do Cristo, para estudar um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Quem que pode fazer a prece inicial para nós, por gentileza? Denise, pode ser? Pode. Nesse momento, agradecemos mais uma oportunidade de estarmos aqui adquirindo conhecimento. Pedimos a Deus e a Jesus que abençoe o nosso estudo e permita que a gente adquira bastante discernimento e mais segurança e tranquilidade para efetuar os ensinamentos da nossa doutrina. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então, hoje nós dando continuidade aqui ao estudo do Livro dos Médiuns, nós estamos no capítulo 27, nos itens 297 a 303. Nós vamos pensar um pouquinho sobre as contradições e as mistificações. Ana, eu perdi a qualidade só por eu usar só um fone ou não? Podemos continuar assim? Igual, podemos, está perfeito. Então, tá bom. Contradições e mistificações. Muito bem. Antes de nós entrarmos no estudo dessas questões, é importante a gente pensar o seguinte: quando nós tratamos do que os espíritos estão a nos dizer, quando nós tratamos desse intercâmbio que nós fazemos com o mundo dos espíritos, no fundo, nós estamos falando exatamente do quê? De comunicação. E muitos dos princípios que nós utilizamos aqui na Terra para uma comunicação eficiente são os mesmos princípios que os espíritos usam quando eles vão se manifestar. Por exemplo, quando nós falamos para uma plateia de crianças, nós vamos utilizar uma linguagem mais formal e nós vamos utilizar ali palavras que aquelas crianças não entendem? Não. Quando nós somos convidados a fazer uma palestra ou vamos conhecer uma casa espírita, num bairro humilde, simples, como é que nós vamos vestidos? Como é que é a nossa fala? Nós vamos adaptar aquilo que nós vamos falar, a forma pela qual nós vamos nos comportar e nos apresentar àquele ambiente? Claro que sim. Se nós vamos num bairro humilde, numa casa muito simples, né, onde nós sabemos que ali há pessoas que às vezes não têm nem o necessário para comer, como é que nós vamos vestidos? Com uma roupa mais simples ou formalmente? Nós vamos aparecer em um local desse. Por exemplo, um homem de terno, uma mulher muito bem vestida. Será que nós teríamos credibilidade perante aquelas pessoas? Ou nós ofenderíamos aquelas pessoas? Então, nós precisamos partir do pressuposto que comunicação é muito mais sobre o que o outro entende do que aquilo que eu falo. E os espíritos têm essa noção. Então, quando nós formos avaliar essas questões de contradições e de mistificações, nós também vamos falar muito sobre isso. Sobre qual é a forma, a maneira que os espíritos se comunicam conosco, suas intenções, e também nós vamos considerar o momento em que esses espíritos estão, para quem eles falam, onde falam, como falam. Tudo isso vai influenciar esse nosso estudo de hoje. Né? Outra questão que nós precisamos também, antes de adentrar no tema, relembrar. Quando nós desencarnamos, nós continuamos a ser exatamente como somos. Com a passagem do tempo, nós vamos nos livrando da influência que a matéria exerce sobre nós. E a depender do nosso grau de evolução, o nosso cérebro, digamos assim, a nossa mente espiritual, ela vai se ampliando
E ela vai tendo acesso a conhecimentos nossos do passado, nós vamos conseguindo pensar de forma mais ampla, mas isso de acordo com o nosso grau de evolução, o nosso estágio evolutivo. O que significa dizer que é o seguinte, não é porque nos transformamos em espíritos que sabemos tudo. Não é porque habitamos o mundo dos espíritos que temos resposta para todas as questões. Não é que porque estamos lá no mundo dos espíritos que já conseguimos vencer todos os nossos preconceitos e as nossas ideias pré-concebidas. Porque nós temos a impressão assim, é um espírito, vou perguntar para ele que ele sabe. Essa é a nossa impressão. E não necessariamente é assim. Seja porque aquele espírito não detém todo o conhecimento necessário para aquela resposta, seja porque ela não pode ser dada, como nós já vimos em encontros passados. Ou porque Deus assim não o permite, ou porque não é o momento, ou porque nós não temos ferramentas para compreender. Então, os espíritos, eles, quando vão se comunicar conosco, eles analisam todos esses cenários, todas essas variáveis. Se é o momento de trazer a informação, se está buscando, se não é, se é possível, se não é, como eles vão falar, para quem eles estão falando, quem são as pessoas que estão ouvindo. Tudo isso passa pelo crivo daquela equipe espiritual para que eles levem a efeito a comunicação conosco. Então, a partir dessa introdução, nós vamos começar a pensar exatamente, especificamente, nos temas da nossa noite aqui, do nosso encontro. Contradições aparentes nos ensinamentos. A ideia central desse item é que os adversários do Espiritismo eles apontam a falta de uniformidade entre os adeptos da doutrina, argumentando que se os ensinamentos forem de origem espiritual, eles deveriam ser idênticos. Ressalta-se que as contradições são geralmente apenas superficiais e têm duas fontes principais, a influência humana e a dos próprios espíritos. Então, o que esse item está querendo dizer? Que as contradições nos ensinamentos da doutrina espírita, se elas existem, elas são apenas superficiais. A ideia não é contraditória. Pode haver uma contradição superficial, talvez pela palavra utilizada, talvez pela influência humana, e nós sabemos aqui que há muito do médium nas comunicações mediúnicas, o próprio Chico Xavier dizia isso, né? Que uma boa porcentagem da mensagem mediúnica, do que vem dos espíritos, passa pelo médium. E o médium influencia também a resposta. Né? Então, essa contradição ela seria unicamente aparente. Na doutrina, ela não existe. Então, a superação dessas diferenças, ela exige o quê? Um estudo sério e aprofundado, que revela a unidade essencial dos princípios fundamentais do Espiritismo, apesar das aparências. Essa questão da unidade essencial dos princípios fundamentais da doutrina espírita, ela não é algo fácil de se obter. É muito difícil. Por quê? Porque o espiritismo, o movimento, a doutrina não, mas o movimento espírita, ele é composto de pessoas. E as pessoas dão as suas interpretações à doutrina. Né? E uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu viajo para qualquer localidade é visitar as casas espíritas daquela localidade. E eu vejo isso nos diferentes estados da federação. Então, no Paraná, a FEB é uma das federações brasileiras das mais respeitadas. Alberto Almeida ressalta muito, né? Ele fala que quando ele reencarnar, ele gostaria de reencarnar aqui no Paraná, porque
A Federação Espírita do Paraná, a FEP, né, ela orienta as casas espíritas de uma forma muito fiel à doutrina. Isso é muito bacana. Então a gente pode perceber que as casas espíritas do Paraná se seguem, né, e deveriam seguir ou devem seguir a orientação da Federação Espírita Estadual, que por sua vez segue a da Federação Espírita Brasileira. Nós percebemos uma certa unidade. Conforme nós vamos viajando para outros estados da federação ou outras cidades, a gente percebe que às vezes não é assim. A gente percebe que as casas espíritas, elas têm... Eu vou dar um exemplo, um exemplo de uma visita que eu fiz faz aproximadamente, exatamente um mês. Eu estive em Natal, no Rio Grande do Norte, eu quis conhecer a Federação Espírita de Natal. Como era um sábado à tarde, estava fechado, então eu fui até uma casa espírita que tinha trabalho naquele dia. Trabalho belíssimo, muito interessante. Eu quis conhecer a biblioteca daquela casa espírita. Na biblioteca da casa espírita, há livros que há muito tempo foram orientados pela Federação Espírita Brasileira, que não mais devem integrar a doutrina, né? Então, não só nos procedimentos, e aqui não estou fazendo nenhum tipo de julgamento, só utilizando essa visita com efeito pedagógico, até porque eu achei a casa belíssima, a energia maravilhosa, foi super bem recebido, foi muito gostoso estar ali. Mas a gente percebe o seguinte, que ainda falta, porque o Brasil é um país muito grande, né? Ainda falta a unidade da doutrina. Isso nós só vamos conseguir a partir do momento que nós, enquanto adeptos da doutrina, fizermos isto que esse texto do Livro dos Médiuns está nos orientando, que é o quê? Um estudo sério e aprofundado, que revela a unidade essencial dos princípios fundamentais do Espiritismo, apesar das suas aparências. E esse estudo sério e aprofundado, ele começa em grupos como esse nosso, mas ele vai para muito além, para que cada um de nós se debruce sobre o texto, né, e faça o seu estudo individual. Isso sempre é necessário a gente ter em mente. Tá bem? Já no item 298, nós vamos pensar a respeito das contradições de origem humana. As divergências inicialmente percebidas entre os espíritos, elas se devem, em grande parte, à incompletude das observações e ao estágio inicial de formação das ideias. É muito importante essa frase. Estágio inicial de formação das ideias. Por que isso? Se nós pensarmos em nós, enquanto espíritos reencarnantes, até pouco tempo atrás, a gente estava se digladiando, matando, roubando, delinquindo de todas as formas que a gente podia imaginar. Hoje, nós estamos começando a fixar as ideias que Jesus nos trouxe com a ferramenta da doutrina espírita. A doutrina espírita é a ferramenta que está fazendo com que nós consigamos fixar no nosso espírito as ideias que Jesus nos trouxe há 2000 anos. Não só Jesus, mas todos os seus precursores, né? Todos os que vieram antes dele. Porque os ensinamentos morais começam com os profetas, passam por Moisés, por todos os luminares que a humanidade recebeu, tem o seu ápice na pessoa do Cristo, e depois a doutrina espírita vem afastar desses 2000 anos todas as interpretações equivocadas que nós, enquanto espíritos que vivemos nesse período, atribuímos às ideias do Cristo. Então, esta frase, estágio inicial de formação das ideias, é onde nós nos encontramos. Nós nos encontramos nesse estágio inicial de
introjetar as ideias evangélicas no nosso espírito. Então, por isso, é natural que haja contradições de origem humana. Com o amadurecimento do estudo e o aprofundamento teórico, a imensa maioria dos espíritas passou a compartilhar os mesmos princípios gerais, deixando divergências referentes apenas a pequenos detalhes. Há divergências ainda na doutrina? Há. Na casa espírita há divergências. Vou citar um exemplo aqui. É melhor aplicar passe com a pessoa na frente daquele que está recebendo o passe ou atrás? Há uma divergência, né? A Ana Carolina pode falar muito melhor do que isso, porque ela ministra cursos nesse sentido, mas a gente vê essa divergência dentro da casa espírita. Algumas pessoas entendem que é melhor de uma forma, outras entendem que é melhor de outra. Então, é uma divergência, mas são divergências em pequenos detalhes. O importante é que a aplicação do passe seja feita. E ela é feita, né? Então, o texto nos chama a atenção para que os princípios gerais sejam os mesmos. E são os mesmos, não é? É muito gostoso quando nós entramos numa palestra, numa live, e pelo texto, pelo título da palestra, da live, do estudo, nós já identificamos do que vai se falar, porque a gente sabe do que vai ser falado. Porque aqueles princípios são os mesmos, os princípios gerais que a maioria dos espíritas passou a compartilhar. Então, essas contradições de origem humana, elas tendem também a desaparecerem a partir do momento que nós vamos evoluindo. Então, o progresso científico e a evolução do pensamento mediúnico foram determinantes para a harmonização das ideias, diminuindo a importância das contradições de origem humana. O progresso científico e a evolução do pensamento mediúnico, que significa dizer que a evolução de cada um de nós. O processo mediúnico, ele se aprimora com a sua realização. A mediunidade, como qualquer outra faculdade, ela vai ficando melhor ao passo em que nós vamos exercendo. Então, conforme nós nos predispomos a ser instrumentos de mensagens que chegam do plano espiritual para o plano material, quanto mais fizermos isso, mais essa nossa ferramenta vai ser melhorada, mais essa nossa ferramenta vai ser aprimorada, mais o processo mediúnico ficará melhor, né? E muito melhores resultados nós vamos ter. E as contradições têm origem nas nossas questões humanas, serão diminuirão proporcional e diretamente à nossa evolução do pensamento mediúnico e também do progresso científico. Fiquem à vontade para interromper, para fazer colocações, para trazer questões, para que nós possamos pensar juntos. Vocês não interromperem, eu vou seguindo aqui com os itens. Já no item 299, nós temos as divergências e diversidades nas comunicações espíritas. As comunicações dos espíritos variam porque eles se encontram em diferentes graus de evolução. Nem todos alcançaram o mesmo nível de perfeição. Foi aquilo que eu disse no começo. Às vezes nós temos a impressão de que o espírito, unicamente por estar no plano espiritual, ele já vai saber de tudo, ele já vai ter evoluído de modo a que possa nos dar todo tipo de resposta que nós queiramos. Isso não existe. Da mesma forma que aqui na Terra. Entre nós observamos o quê? Uma grande disparidade, uma grande diferença, muito embora a gente esteja mais ou menos no mesmo nível de evolução moral, mas as nossas instruções, as nossas capacidades são diferentes. Tem pessoa que tem
uma propensão ao estudo, tem pessoa que não, tem pessoa que tem propensão à música, tem outros que não, tem pessoa que tem propensão à arte, outros que não, e por aí vai. Então, nós estamos em diferentes graus de evolução. Da mesma forma, os espíritos. Né? Essa diversidade, portanto, ela é natural, pois os espíritos manifestam seu saber ou ignorância conforme o grau de desenvolvimento moral e intelectual que possuem no momento. Né? Como eu acabei de dizer. Então, naquele momento que eles estão se manifestando, eles vão utilizar aquilo que eles detêm de conhecimento para passar a sua mensagem, os seus ensinamentos, aquilo que eles querem transmitir. De igual forma, em relação a nós. Nós falamos daquilo que não conhecemos? Não, né? Não falamos. Pois é, nós não falamos daquilo que não conhecemos, os espíritos também, de igual forma, não vão falar sobre aquilo que não conhecem. Tá? Além disso, até mesmo entre os espíritos, podem haver falsos sábios e opiniões influenciadas pelo amor próprio. Aqui na Terra, eu só vou pedir a gentileza de vocês me darem um minutinho só para eu fechar uma porta aqui, só um pouquinho. Meus filhos hoje estão aqui prontos. Vamos lá. Bom, muito bem. Então, entre os espíritos podem haver falsos sábios e opiniões influenciadas pelo amor próprio. Aqui tem pessoas que querem falar sobre coisas que elas não conhecem. Vocês conhecem gente assim? Todos nós conhecemos pessoas assim, que querem falar sobre coisas que elas desconhecem. Aliás, nós somos craques nisso, não é verdade? Às vezes a gente quer dar opinião sobre questões de economia global que a gente não sabe, mas a gente quer discursar a respeito, sobre política, futebol, coisas do nosso dia a dia. Mas nós somos mestres em querer saber sobre aquilo, falar sobre coisas que nós, em relação às quais nós não detemos conhecimento. Às vezes até em termos religiosos, não é? A gente tem uma opinião, um pré-conceito, um conceito prévio ao que seria necessário para a gente se manifestar, mas a gente vai falar. Né? Eu já ouvi pessoas falando sobre questões de Umbanda como se fossem doutores na matéria, falando bobagem. Já vi pessoas falando sobre espiritismo como se soubessem o que estão falando. Não sabem. Né? Então, é natural, as pessoas vão falar sobre, querem falar sobre coisas das quais elas não detêm conhecimento. No mundo dos espíritos acontece a mesma coisa. Há espíritos que querem falar sobre coisas que eles não sabem. Então, são os falsos sábios e eles têm as suas opiniões influenciadas pelo amor próprio, tá? Ou seja, por orgulho e vaidade. Então, reconhecer e compreender as diferenças evolutivas dos espíritos é essencial para que o médium exerça o discernimento e seja capaz de distinguir o verdadeiro ensinamento daqueles que ainda carecem de plena compreensão. Então, reconhecer e compreender as diferenças evolutivas dos espíritos. Muito bem, como é que nós fazemos isto? Nós pedimos aos espíritos que apresentem seu RG, CPF, nome completo, onde morou, em que ano desencarnou. Não tem como, né? Como é que e nós já vimos isso em encontros passados, mas como é que nós reconhecemos quando um espírito, ele é um espírito evoluído, ele não é, quando ele tem a capacidade de passar um ensinamento que possa ser crível, que nós possamos acreditar ou não, é pelo conteúdo, não é? Nós precisamos analisar o que é o conteúdo daquela mensagem, o conteúdo daquele ensinamento.
para concluir se aquele espírito é, de fato, um espírito que tem a capacidade de tratar a respeito daquele tema. E como é que nós vamos, quais são as pistas que nós encontramos nas comunicações mediúnicas que devem fazer com que a gente acenda o sinal amarelo? É impensável quando um espírito se propõe um ensinamento, se intitula como um espírito superior, ou um espírito guardião, ou um espírito amigo, que quer passar uma mensagem de cunho educativo, que ele utilize ali ideias que se aproximem das questões que nós temos aqui na Terra. Por exemplo, eles fomentem preconceitos, ideias preconcebidas, ou que eles tragam para nós acontecimentos, previsões sobre acontecimentos futuros, né? E coisas que acontecerão, que eles fixem datas. Então, todas essas questões que são mais voltadas ao sensacionalismo, os espíritos, que são espíritos mais evoluídos, normalmente eles se afastam disso, né? Então, são pistas que nós temos para conhecer e fazer o estudo aprofundado daquela mensagem, para a gente criar no nosso íntimo a certeza se ela pode ou não ser de fato atribuída a um espírito evoluído, né? Então, as divergências e diversidades nas comunicações espíritas também variam pelo nível dos espíritos que estão se comunicando. E é muito importante que a gente grave isso. Reconhecer e compreender essa diferença evolutiva dos espíritos é essencial para que o médium exerça o discernimento e seja capaz de distinguir o verdadeiro do falso. Ou seja capaz de não ser enganado por aquela comunicação. Já no item 300, valor e limitações dos ensinamentos espirituais. Assim como no ensino humano, os ensinamentos dos espíritos, eles não são absolutos e podem conter limitações. A confiabilidade é maior quando o espírito demonstra clareza, capacidade e se distancia das paixões humanas. Então, voltando ao que nós acabamos de pensar. Os ensinamentos dos espíritos não são absolutos e podem conter limitações. Por quê? Por que eles não são absolutos? Primeiro, uma das maiores belezas da nossa doutrina, da doutrina espírita, é que é uma doutrina em construção. O que isso significa? Por que a doutrina espírita ela não pôde trazer absolutamente tudo que nós precisávamos saber? Porque nós não temos o quê? Preparo. Nós não temos evolução moral. Nós não temos ferramentas que nos autorizam a compreender em absoluto tudo o que a doutrina espírita pode nos ensinar. Por exemplo, a doutrina espírita nos ensina o que é o infinito? Nós temos ferramenta para compreender isso? Não. Nós temos ferramenta para compreender o que é Deus? Tanto que Kardec começa com essa pergunta, né? O que é Deus? Veja, ele não fala quem é Deus, o que é Deus. Ele fala, o que é Deus? Para permitir com que os espíritos tragam uma ideia mais ampla, mas eles nos dizem o quê? Eles trazem alguns atributos de Deus, porque nós ainda não temos ferramentas, nem na linguagem, e nem no pensamento, para entender a verdadeira essência de Deus. Nós não temos. Então, a doutrina espírita pode nos explicar em profundidade, e nós temos condição de entender a verdadeira natureza de Deus?
Não. A doutrina espírita nos explicou quantos espíritos são criados, onde e por quê? Não. Então, daí nós entendemos que os ensinamentos, eles não são absolutos, eles contêm limitações. Por quê? Porque depende qual momento, para quem aqueles ensinamentos estão sendo trazidos, estão sendo direcionados. Aquelas pessoas têm condições de entender em de forma completa e absoluta aqueles ensinos? Não. Então, eles contêm limitações. A confiabilidade é maior quando o espírito demonstra clareza, capacidade e se distancia das paixões humanas. Então, até agora nós estávamos olhando, analisando a questão da limitação dos ensinamentos sob o prisma nosso, da humanidade. Mas e sob o prisma da espiritualidade? A confiabilidade ela é maior quando o espírito demonstra o quê? Clareza, capacidade e se distancia das paixões humanas, das questões que eu coloquei. Quando ele não traz nos seus ensinamentos ofensas, agressões, ideias preconcebidas, quando ele não agride a ideia do outro que pensa de uma forma diferente do que a doutrina espírita nos ensina, ou até o próprio cristianismo, quando a gente não observa essas questões, nós sabemos que o ensinamento ele é mais o quê? Confiável. Né? Alguns temas podem nunca ser plenamente revelados, seja por determinação divina ou pelas limitações do próprio espírito, que não detém conhecimento absoluto. Então, por mais que a gente queira investigar determinado tema com um determinado espírito, há um limite, seja nosso ou seja dele. Então, são as limitações e o valor que nós devemos atribuir à questão dos ensinamentos espirituais. O que nós podemos concluir de tudo isso? Desse tópico 300, o processo de distinção dos bons ensinamentos, ele passa por o quê? De novo, um estudo criterioso que valorize a contribuição dos espíritos superiores, enquanto reconhece os limites naturais de toda a comunicação mediúnica. Olha aqui, então, novamente a questão do estudo criterioso. Será que Kardec fez isso? Será que Kardec fez um estudo criterioso das mensagens que ele recebia? O que vocês acham? Se manifestem, por favor. Agora eu quero ouvi-los enquanto eu tomo água. Não precisam brigar, se estapear para ver quem vai falar primeiro. Estou vendo que está tendo aí uma rusga, não precisa nada disso. Fica à vontade, Sueli. Na verdade, eu acho que ele só fez, né? Só fez. Só fez. É. Tudo que ele fez foi com muito critério, com muita seriedade, né? Estudando, entendendo tudo que ele fez, a gente chega à conclusão que ele só fez com muito critério. Pois é. E ele comparava as questões. Ele comparava, por exemplo, quando ele recebia. Como é que ele fazia quando ele recebia 2 mensagens, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10 sobre o mesmo tema? Como ele analisava isso? Bom, pelo que a gente tem estudado, né, tem visto, ele ia analisar de forma criteriosa, claro, as respostas mais coerentes, iguais, né? Exatamente. Ele fazia esse processo, né, de distinção dos bons ensinamentos por meio do quê? De um critério, de um estudo criterioso, e ele comparava essas mensagens, né? E aí o que ele pegava e tirava de todas elas? A ideia central, não é?
Lembra lá que logo atrás ali, a gente viu, pode haver divergência em uma ou outra palavra, mas a ideia é a mesma. Então é isso que Kardec começou a se convencer. Ele começou a se convencer da inteligência e da superioridade daqueles ensinamentos, porque a partir destas comparações, ele percebeu o quê? Uma mesma ideia em torno de vários temas diferentes. E aí é que está a beleza da doutrina espírita, né? A beleza da doutrina espírita que está na unidade desses princípios e desses ensinamentos. E por quê? Porque a origem das ideias era exatamente a mesma. Uma pleiade de espíritos superiores coordenados pelo próprio Cristo que trouxeram conhecimentos que são universais. A diferença do espiritismo, da doutrina espírita para as demais religiões, é que a doutrina espírita, ela não vem de uma instituição terrena. Ela tem origem em uma pleiade de espíritos superiores, coordenados pelo próprio Cristo, e ela traduz ensinamentos que são universais. Ela é aplicável aqui e em qualquer outro mundo que esteja sob as leis de Deus, e não há mundo que não está. Então, a doutrina espírita é uma doutrina universal. E coube a Kardec organizar essas ideias de modo a nos trazer a doutrina nesse primeiro momento, e para, a partir daqui, ela ser construída e ampliada cada vez mais, a partir do quê? Da nossa evolução. Quanto mais evoluídos nós tivermos, quanto mais evoluído este mundo estiver, maior será a abertura da doutrina espírita para novos conhecimentos. Então, novos conhecimentos vão surgindo à medida que nós vamos evoluindo. O que nós observamos ainda hoje? Uma evolução intelectual muito grande, mas a moral não tem acompanhado esta evolução intelectual. Conforme a evolução moral for acompanhando a evolução intelectual, a entrada do nosso mundo, né, nesse momento de regeneração, ela vai se estabelecendo de uma forma mais efetiva. Isso vai acontecendo como? A partir do momento em que a Terra vai sendo habitada por espíritos que têm um pouco mais de consciência desta necessidade. Então, nós estamos passando por esse processo também de migração espiritual. Né? Há uma migração muito grande. Quando acontecem desencarnações em massa, isso é um processo absolutamente natural, porque a Terra ela está sendo, os espíritos que aqui estão encarnados, eles estão sendo, nós estamos sendo substituídos, né? Todos nós que estamos aqui encarnados, por espíritos que têm um pouco mais de consciência em relação à necessidade de desenvolver a moral para que ela ande junto com o aspecto intelectual. Mas isso nós estamos falando de séculos, né? Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Isso já está acontecendo há muitos séculos e vai continuar acontecendo por muitos séculos. A cada nova geração, a tendência é que espíritos venham de outros planetas, de outros orbes, de espíritos com uma evolução diferente, né? Para que a própria Terra vá evoluindo e a gente tenha condições de receber mais ensinamentos de qualidades diferentes. E isso a doutrina espírita nos oferecerá conforme nós formos evoluindo. Então, este é o valor e a limitação dos ensinamentos espirituais. Já no item 301, nós vamos pensar a respeito dos esclarecimentos sobre as aparentes contradições. Kardec apresenta uma série de perguntas para promover respostas que demonstram como as aparências de contradições
devido aos seguintes fatores, surgem devido aos seguintes fatores. Diferentes centros de comunicação. O local onde essas perguntas e respostas são obtidas, eles têm influência numa eventual contradição, né? A adaptação da linguagem à receptividade do público. No começo eu disse o seguinte, que comunicação é muito mais sobre o que o outro entende do que o que eu falo, ou do que cada um de nós falamos. Para os espíritos, eles também têm essa visão. Não adianta um espírito utilizar uma linguagem que aquele público que está ali não vai compreender, né? A mensagem vai ser inócua. A mensagem vai ser totalmente sem sentido. Ela não vai chegar ao seu objetivo. Então, é necessário haver adaptação da linguagem à receptividade do público. Paulo de Tarso chama muito a atenção para isso, dizendo que, a depender de como nós usamos o nosso verbo, nós podemos muito mais ferir do que curar. E isso é uma grande verdade. É a necessidade que nós temos de adaptar a nossa linguagem àqueles que estão ouvindo a nossa fala. Isso aqui no plano material. Aqui no plano material é assim. No plano espiritual, em relação ao que vem de lá para cá, de igual forma, né? No texto ainda, na resposta a essa questão, os espíritos nos trazem a seguinte ideia: é a mesma coisa de você proferir uma palestra em francês para pessoas que só falam alemão, ou o contrário, eles não vão entender, né? Então, os espíritos avaliam também qual é a capacidade que aquele público a quem ele se dirige tem para receber aquilo que está sendo, aquele ensinamento que está sendo trazido, ou aquela mensagem, né? Variedade de respostas conforme o grau de percepção dos interlocutores. Quem são os interlocutores das mensagens que vêm do plano espiritual? Os médiuns, né? Então, as respostas vão variar e pode haver contradição conforme o grau de percepção dos interlocutores. O que isso significa? Se o médium não detém conhecimento sobre determinado assunto, sobre o qual está falando, ou, vamos imaginar o seguinte, 2 médiums recebem mensagens sobre os mesmos temas, mas um detém um grau de percepção maior do que o outro, né? Isso pode gerar ali uma aparente contradição, mas a ideia certamente será a mesma. O texto ainda ressalta que muitas vezes as diferenças estão mais nas palavras do que nas ideias. As ideias fundamentais, elas se mantêm constantes, né? Como nós já vimos. O que nós podemos concluir desse item 301? As explicações dos espíritos indicam que a diversidade de resposta é uma estratégia pedagógica gradual, destinada a conduzir cada pessoa ao entendimento conforme a sua capacidade, sem comprometer a unidade essencial dos ensinamentos. Ou seja, pode haver contradição? Pode. Mas a unidade essencial dos ensinamentos, normalmente, ela não é contraditória. Ela é uniforme. Então, é isso que nós tiramos do item 301. Já arrumando para o 302, nós temos aqui unidade da verdade e julgamento dos ensinamentos. Qual a ideia central desse tópico 302? Cada indivíduo tende a acreditar possuir a verdade, alimentando dissidências. Será que essa frase é verdadeira? Será?
Será que cada um acha que aquilo que ele acredita é a verdade ou não? Será que nós achamos que o Espiritismo é a única verdade e que nós precisamos impor essa verdade a todas as outras pessoas? Será que nós somos assim? Nós somos assim, né? Nós temos a tendência de acreditar que a verdade é só aquilo que nós acreditamos. Então, para os evangélicos, em termos de religião, para os evangélicos, a verdade está com eles. Para o católico, a verdade está com ele. Para o espírita, não seria diferente. Para o espírita, não seria diferente. Muitas vezes ele acha que a verdade está com ele, né? Então, cada indivíduo tende a acreditar que ele possui a verdade. E aqui nós não vamos falar só em termos religiosos, em tudo que nós acreditamos. Ah, não. A verdade em relação às minhas questões profissionais, só eu sei, outro não sabe. A verdade em relação a aspectos da vida, só eu sei, o outro não sabe. É uma tendência que nós temos. E nós vamos alimentando o quê? Dissidências, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de nos abrir para entender que a ideia do outro, ela pode não ser algo que faça sentido para mim. Ela pode não ter eco na minha verdade, mas é a verdade do outro. Nós precisamos aprender a respeitar a verdade do outro. Nós ainda não sabemos isso. E é curioso que o próprio Deus, e aí eu falo de Deus mesmo, nós temos um Deus que ele não é impositivo. E qual é a prova que esse Deus não é impositivo? Por intermédio do Cristo, ele nos traz ideias que são o quê? Expositivas. O Deus impositivo nós conhecemos na época de Moisés. E nós precisávamos daquele Deus impositivo. Como é que esse Deus impositivo ele se comunicava conosco? Ele se comunicava dizendo: não façam isso, não matem, não roubem, não desejem o que é do outro, não levantem falso testemunho, falso julgamento sobre seu irmão, e por aí vai. Mas qual era o verbo que ele utilizava? Não. Né? Quer dizer, o verbo não. Ele utilizava antes do verbo. Ele dizia para não praticar aquele ato. Havia ali uma imposição. Por quê? Porque era a única forma que nós tínhamos de entender. Era o único momento que nós tínhamos. Naquele momento, nós precisávamos de um Deus, de uma doutrina altamente impositiva, que nos dissesse que nós não podíamos fazer aquilo. Jesus vem romper com essa ideia de imposição. E ele vem o quê? Expor o que nós devemos fazer. Mas o que Jesus começa a nos explicar? Que nós temos o quê? Liberdade para escolher entre o bem e o mal. E que estas escolhas, elas nos trarão o quê? Consequências. Mas Jesus nos impõe algum tipo de conduta? Não. O Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, ou seja, que tem como um dos seus objetivos precípuos relembrar os ensinamentos de Jesus na sua verdade mais profunda e mais cristalina. Ele nos impõe alguma conduta? Não. O Espiritismo ele é uma doutrina o quê? Expositiva. Ela expõe o que pode acontecer se você tomar determinadas atitudes. Se você mantiver o seu pensamento em determinada faixa de vibração, você vai colher isto ou aquilo. Mas ele não diz mantenha o seu pensamento nessa não. Porque ele ressalta o quê?
o livre-arbítrio. Por quê? Porque nós somos espíritos livres. Isso é uma das grandiosidades, um dos grandes presentes que a divindade nos legou quando nos criou. Nos criou como espíritos livres, para pensarmos, para agirmos, para praticarmos o que quisermos, seja para o bem, seja para o mal. Temos total liberdade de fazê-lo. Mas, como nós funcionamos muito dentro de padrões, nós colocamos a nossa verdade dentro de caixinhas e nós queremos impor a nossa verdade aos outros. Nós queremos impor que as pessoas pensem como nós. Nós queremos impor que as pessoas aceitem a reencarnação. Nós queremos impor que as pessoas aceitem os princípios do Espiritismo, porque essa é a nossa verdade. E da mesma forma que quando eu tenho aqui um copo que cabe mais ou menos 300 ml de líquido, o que vai acontecer se eu colocar 500 ml aqui? O que acontece? Vamos lá, pessoal. O que acontece se eu colocar 500 ml de água num copo? Transborda. Transborda. Com a verdade, é a mesma forma. Da mesma forma. Quando nós queremos impor a nossa verdade ao outro, nós geramos um transbordamento de raiva, de sensação de que eu estou violentando a ideia do outro. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente entende como verdade. Nós precisamos entender que nem todas as pessoas estão prontas para entender aquilo que nós já entendemos. Por quê? Porque nós levamos milênios para entender. E outras pessoas poderão levar séculos, ou também milênios. Então, nós precisamos ter cuidado. Eu me lembro de uma história que aconteceu comigo e que eu peço licença para dividir, porque ela é pedagógica, foi para mim, cabe aqui nessa questão da verdade. Eu comecei a fazer um trabalho com o professor Ivan Dutra no século passado, isso há mais de 30 anos. E o professor Ivan Dutra já está no plano espiritual, continua trabalhando ativamente lá, né? Como nem poderia deixar de ser. E éramos muito amigos, e tem lá até hoje o Núcleo Espírita Irmã Sheila, e ele fica numa comunidade muito carente, no Marabá. E tinha uma pessoa que frequentava lá os nossos trabalhos e ia na igreja evangélica. E aí eu questionei o professor Ivan, mas, professor Ivan, por que essa pessoa vem aqui no núcleo espírita, por que ela não aderiu ao espiritismo? Por que ela ainda vai na igreja evangélica, se ela já pode ter contato com a nossa verdade? Né? Olha a minha arrogância. E aí o professor Ivan falou para mim o seguinte, ele falou, não, sabe por quê, Oswaldo? Porque fazia muitos anos que essa pessoa vinha aqui. E ela não tinha se curado do alcoolismo. E ela entrou para a igreja evangélica e em uma semana ela se curou do alcoolismo na igreja evangélica. Então, o preparo que ela tem para entender é o que a igreja evangélica está ensinando. Ela ainda não consegue, as ideias da doutrina espírita ainda não fazem sentido para ela. Então, esse é o momento da verdade dela. Não preciso dizer que a minha vergonha, né? De ter ouvido aquela lição, e de entender que eu não tenho como impor ao outro uma verdade que é minha, porque não é o momento do outro ainda entender a verdade dele. Então, a verdade e o julgamento dos ensinamentos tem a ver com o momento de cada um. E o verdadeiro ensinamento é aquele que se orienta para o amor de Deus e a prática do bem. Então, às vezes, a gente quer impor a nossa verdade e acha assim, não, só as ideias originárias da doutrina, isso não existe. Ana Lúcia, fica à vontade. Deixa eu falar uma coisa.
Mas Claro. vem aí tudo que você está falando sobre a humildade que a gente deve ter com o outro também, né? A gente deve ser abaixar, porque você está falando, né? A gente tem que ter humildade em todos os sentidos, né? Exato. E normalmente quando a gente quer impor a nossa verdade, a gente está sendo o quê? Arrogante. É exatamente o contrário do que você está falando. É falta de humildade, né? Naquele momento que eu fiz aquele comentário, eu fui arrogante, no sentido de dizer, olha, só a minha verdade é que prevalece e que é boa. Só as ideias que eu entendo e a religião que eu professo, a doutrina que eu professo, é que é boa. A do outro não é. Então é exatamente isso. Nós vamos deixando de ser pessoas arrogantes a partir do momento que a gente entende que a verdade do outro é válida para o outro, né? Não são as ideias que ele professa, mas qual a melhor religião, por exemplo? A melhor religião é aquela que aproxima a criatura de Deus, seja ela de qual denominação for. Não é a minha, não é a sua. Eu acredito que é aquela que faz a gente se sentir bem, né? Que leva a gente para se sentir melhor, né? Mais perto de Deus, mais perto de Cristo, Exatamente. que a gente se dá bem, né? Exato. Eu acredito que seja isso, né? Perfeito, exatamente. Então não dá para dizer assim, o espiritismo é a melhor religião. Depende, para mim é. Mas e para o outro? Não é. Para o outro é religião evangélica, é religião católica. Esta religião que o outro professa é a Umbanda, é o Candomblé, ela aproxima aquela criatura de Deus, então está pronto. Ela viabiliza a prática do bem, excelente. Para ela é a melhor religião, né? Então cada um de nós tem um momento e cada um de nós entende as coisas de uma determinada forma. Eu conheço pessoas que são verdadeiros fãs da doutrina espírita, mas não se encontram dentro de um centro espírita e participam da Umbanda, mas eles estudam o espiritismo. Mas o método mediúnico com o qual eles se afinizam é o da Umbanda, e está tudo certo. São pessoas super do bem, que praticam o bem, e que se aproximam de Deus a partir daquela ideia. Eu vou dizer que ele está errado? De forma alguma, né? Aí nós temos que ter humildade, não podemos ser arrogantes e respeitar a verdade do outro. E a conclusão desse tópico é que a verdadeira doutrina espírita, ela se consolidará com a prática do bem. Olha lá, isso é muito importante. Ela se consolidará com a prática do bem e pela convergência dos princípios fundamentais. A doutrina espírita, ela se consolidará a partir do momento que nós convencemos outras pessoas a se tornarem espíritas? Esse é o objetivo da doutrina? Não. Qual o objetivo? Prática do bem e convergência dos princípios fundamentais. Deixando de lado as divisões pessoais e os preconceitos que tentam desviar o propósito do progresso espiritual. Nós precisamos deixar de lado essas divisões pessoais, né? Nós podemos ter divergências em relação a ideias? Claro que podemos, mas os nossos princípios fundamentais, eles têm que ser o mesmo. É isso que consolida a doutrina espírita, a prática do bem e a convergência dos princípios fundamentais. Então, nós não precisamos nos preocupar em converter as pessoas ao espiritismo, mas nós precisamos nos preocupar em ajudá-las a praticar o bem, né? A estar mais próximas de Deus. E qual é a melhor forma que o espírita tem de pregar o evangelho, de pregar o bem, de ser um divisor na sociedade? Qual vocês acham? E aí eu falo dos espíritas. O exemplo. O exemplo. Perfeito. Por meio do exemplo e da sua conduta. Onde?
no geral, na vida, no dia a dia, dentro do centro espírita e fora também. E onde é mais difícil? Fora do centro espírita. Mas tem um lugar que é mais difícil ainda. Na família. Na família. Né? Na família. Porque às vezes nós somos espíritas exemplares lá fora e dentro de casa somos tiranos. Somos pessoas grosseiras que nós utilizamos do fato de que nós temos intimidade com as pessoas mais próximas para despejar nelas aquilo que nós temos de ruim. Se tivermos um dia ruim, se nós estamos estressados, onde que nós normalmente descarregamos? Nos mais próximos, não é? Então, nós precisamos ser espíritas em todos os momentos da nossa vida. E nos lugares onde são mais difíceis, no nosso trabalho, na nossa família, com as pessoas difíceis do nosso dia a dia. E também em relação a quê? Aos nossos pensamentos. Aos nossos pensamentos. O espírita, ele tem que ter a capacidade de entender que o ambiente no qual ele está vivendo, primeiro, somos seres transdimensionais, vivemos em 2 dimensões. Somos espíritos que vivem encarcerados num corpo material. Nós estamos neste corpo, precisamos deste corpo para nos manifestar neste mundo, né? Então, nós vivemos tanto no plano espiritual quanto no plano material. Porque tudo que é manifestação de inteligência vem do espírito. Quando eu falo e vocês ouvem, a minha fala e a escuta de vocês é um fenômeno espiritual. Ele não é um fenômeno material. Então, nós precisamos compreender o seguinte: qual é o ambiente em que nós vivemos? O que é ambiente? Tudo é ambiente. O que nós comemos, o que nós lemos, o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós enxergamos, nossa roupa, nossa casa, nosso carro, nossa casa, nosso quarto, nossa mesa de trabalho. Tudo isso é o ambiente onde nós nos manifestamos. Tudo isso é um ambiente onde a nossa evolução moral está piscando, está dando sinais de como ela é. Se a nossa mesa de trabalho é uma confusão, isso significa que os nossos pensamentos são confusos. Se a nossa casa é cheia de coisa quebrada, que não funciona, é armário com roupa desorganizada, roupa que não serve, coisa para doar. Esse é o nosso ambiente. Essa é a manifestação do momento espiritual em que nós estamos. Essa é a nossa verdade. Né? Então, isso somos nós. Por isso que nesse item, eu vou ler de novo essa frase porque ela é muito importante. A verdadeira doutrina espírita se consolidará com a prática do bem, pela convergência dos princípios fundamentais, que começa em cada um de nós, que começa no uso que nós estamos fazendo da liberdade que Deus nos concedeu, do nosso livre-arbítrio, de como nós estamos pavimentando essa nossa encarnação. Que é muito importante. É importante a gente pensar o seguinte, né? Eu vejo essa nossa vida material como uma compra de passagem. Como assim? Quando nós vamos viajar, a gente escolhe um destino. Para escolher esse destino, o que nós precisamos ter? O que vocês acham? O que eu tenho que considerar quando eu vou escolher um destino de viagem? Um lugar bom. Sim, e para eu escolher um lugar bom, vamos imaginar, eu quero viajar, eu tenho três opções, tá? Eu posso escolher entre o Caribe, Paris e Cambé.
O que vai fazer a diferença para eu escolher um desses destinos? Afinidade. O que mais? O dinheiro que eu possuo para poder usar nessa minha viagem. Eu iria para Cambé. Perfeito. O dinheiro. Eu também. Eu posso comprar passagem para Paris? Não. Eu posso comprar passagem para o Caribe? Não. Ah, mas eu posso comprar passagem para Cambé, não posso? Então eu vou. Então eu vou do quê? Bom, eu quero ir de ônibus. Eu posso comprar passagem do ônibus? Eu quero ir de carro. Eu posso pagar o combustível do carro? Eu quero ir de avião. Eu posso comprar passagem do avião? O que a gente está fazendo na nossa vida é definindo isso. A gente está definindo o seguinte: qual o destino para onde eu vou? Aí hoje, eu preciso de dinheiro. Para definir o meu destino espiritual, eu vou precisar do quê? De conquistas espirituais. Como estão as minhas conquistas espirituais? De que meio eu vou para lá? Eu vou volitando? Alguém vai me levar? Qual vai ser a minha condição quando eu desencarnar? Então, quando a gente fala aqui na Terra, do que a gente precisa para viajar para destinos que nós queremos, é a mesma coisa que a gente está fazendo, rumando para o rumo da nossa vida espiritual. A nossa encarnação é o dinheiro que a gente vai precisar para comprar essa passagem. Só que ele não vai ser medido em finança, ele vai ser medido em conquistas espirituais. Então a pergunta é: como nós estamos hoje? Nós podemos comprar uma passagem com as nossas conquistas espirituais para um lugar onde a gente imagina que seja um Caribe? Ou para um lugar onde a gente imagina que seja não tão bom? Né? Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer em todos os períodos da nossa vida, todas as épocas. Né? Santo Agostinho nos propõe isso de forma diária. Não dá para fazer de forma diária. Que a gente faça isso de forma mensal, anual, mas que a gente sempre faça. Mando já para a nossa conclusão, atenção às mistificações e proteção contra enganos. O que é mistificação? Mistificação é engano. Engano em relação a quê? Engano em relação a ideias, engano em relação ao espírito dizer que ele é quem ele não é. Engano com relação ao conteúdo que se está pretendendo trazer naquela mensagem. Né? Então, Kardec, nesse tópico, ele destaca os riscos das mistificações, que ocorrem quando espíritos de baixa elevação enganam os adeptos por meio de promessas, de riquezas, de predições certeiras ou revelações sensacionalistas. Aqui nós voltamos a algo que nós falamos nos nossos encontros anteriores. Lembram-se de quando nós comentamos que o objetivo, a finalidade em relação à qual nós nos comunicamos com os espíritos, a intenção. Se nós temos a intenção de matar uma curiosidade, de pedir um benefício para nós mesmos, de pedir algumas predições sobre coisas que possam ou não acontecer, nós estamos já nos colocando no caminho para ser o quê? Enganados. Então, ali, provavelmente, uma mistificação acontecerá. Este texto do Livro dos Médiuns nos chamam a atenção para que os ensinamentos dos espíritos, eles têm um objetivo principal, que é o nosso desenvolvimento moral. O ensinamento da doutrina espírita, ele foca, claro, na forma pela qual nós vamos viver, que é o meio pelo qual nós vamos poder comprar essa passagem para um lugar melhor, né? Mas sempre focando o quê? A vida espiritual. Por quê? Porque nós somos espíritos. Sempre focando o lado espiritual. Então, quando
a mensagem que vem, ela foca muito os aspectos materiais, nós precisamos tomar cuidado com ela. Provavelmente ela veio porque a intenção daquelas pessoas que se dirigiram àqueles espíritos era de pedir coisas pessoais, de tirar dúvidas, de tratar a respeito de curiosidades. E ela, olha ali o que está no texto, né? O ensinamento central do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. E desvios que busquem interesses materiais são incompatíveis com esse objetivo. A importância está em manter o foco e a confiança no que é útil para o progresso espiritual, evitando a influência das tramas enganadoras. Então, se nós nos dirigirmos aos espíritos com a intenção de que eles nos orientem sobre aspectos materiais da nossa vida, eu gostaria de saber se eu mudar de trabalho, olha, se essa é uma boa decisão que eu vou tomar ou não. Eu gostaria de saber se eu vou me casar, eu gostaria de saber se eu vou ter filho, eu gostaria de saber se eu vou ficar rico, eu gostaria de saber se o meu país está no rumo certo. Todas essas questões que quando nós formos levar essas questões aos espíritos, nós estamos nos colocando na linha de frente de uma possível mistificação, de um possível engano, de uma resposta enganosa. Culpa deles? Não, culpa nossa. Culpa não, responsabilidade nossa, que nos dirigimos à espiritualidade com intenções escusas, que não são aquelas voltadas ao objetivo central do Espiritismo, que é o quê? O melhoramento moral da humanidade. Então, toda vez que a gente tiver essa intenção, nós estamos nos colocando em risco de sermos enganados. Então, a prevenção contra as mistificações depende do discernimento, do estudo rigoroso e da prática constante do bem, de modo que o trabalhador espírita aprenda a distinguir entre o que é essencial para a sua evolução e as seduções que visam desviá-lo do caminho correto. Então, qual é a prevenção contra as mistificações? Discernimento, estudo rigoroso e prática constante do bem. Quando a gente fala prática do bem, nós não estamos aqui falando só sobre a prática da caridade material. Tá? Nós falamos, e aí há pouco nós também falamos sobre em que momento que nós devemos manter uma conduta moral elevada. Em todos os momentos do nosso dia. Fácil? Não, mas é um treinamento. Claro que nós vamos ter momentos ruins. Claro que nós vamos tropeçar. Nós não podemos ter a ideia de que nós somos seres perfeitos, em hipótese alguma. Mas, por exemplo, quando alguém faz o mal para nós, como é que nós podemos praticar o bem em relação àquela pessoa? Claro que nós vamos ficar com raiva. Isso é natural. Pessoa saudável fica com raiva. Claro que nós vamos ficar magoados. Claro que no primeiro momento nós não vamos conseguir perdoar. Mas nós podemos praticar o bem para aquela pessoa não desejando o mesmo mal. Então nós vamos o quê? Modular as nossas emoções negativas, porque elas existem. Nós somos egoístas, invejosos, nós sentimos raiva, sentimos ódio, sentimos desprezo. Todas essas emoções são inerentes ao nosso estágio evolutivo. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos saber o que nós vamos fazer com essas emoções. Nós precisamos modular essas emoções. Quando nós sentimos raiva, nós vamos deixar com que a nossa raiva afete o outro? Nós vamos devolver o mal que ele nos fez contra ele? Então, esta modulação dos nossos sentimentos negativos é que diz se nós estamos praticando o bem ou não. Não é o fato de eu ir a algum lugar e atender a uma determinada população, não. É como é que eu estou agindo nos momentos em que eu recebo o mal. Eu tenho praticado bem no sentido de não devolver na mesma moeda?
Então, a prática do bem, a prática constante do bem é modular as nossas emoções negativas que são inerentes ao nosso estágio evolutivo. Se nós acharmos que nós já somos perfeitos e que nós não podemos sentir raiva, não podemos sentir orgulho no sentido negativo, não podemos ficar chateados, não podemos ter mágoa, isso é patológico. Claro que nós podemos. E nós sentimos. Agora, o que nós vamos fazer com este sentimento é o que nos define. Se nós estamos caminhando para um bom ou não momento na nossa evolução. Então, essa é a conclusão a que nós chegamos. Como é que nós nos protegemos contra os enganos e as mistificações? A partir do estudo constante, a prática constante do bem e um discernimento daquilo que nós estamos recebendo do plano espiritual. Nós também precisamos sondar qual foi a nossa intenção a partir do momento que nós provocamos o plano espiritual, né, os espíritos, para que nos trouxessem algum ensinamento. A nossa intenção foi uma intenção de curiosidade, ou uma intenção que tinha uma finalidade mais alta. Então, isso também nos protege contra os enganos e as mistificações. Bem? Então, recapitulando o que nós vimos aqui dos itens 297 ao item 303, e aí rumando para as nossas conclusões finais, o que nós temos? Os itens analisados, eles demonstram que as contradições aparentes, sejam de origem humana ou de origem espiritual, são desafios que nos impulsionam a um estudo mais aprofundado e cuidadoso da doutrina. A diversidade de opiniões e de comunicações reflete os diferentes estágios evolutivos dos espíritos, que precisam ser compreendidos e avaliados à luz da ética, da clareza e da prática do bem. E esse estágio diferente, evolutivo dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, né? Nós falamos dos espíritos, nós que somos encarnados, então, dos médiuns, e também dos espíritos desencarnados. Há entre nós diferente estágio de evolução aqui na Terra, assim como há também entre os espíritos. Isso é absolutamente natural, né? O discernimento fundamentado na pureza dos ensinamentos e na experiência acumulada é o caminho para superar as dissidências e avançar rumo à verdadeira unidade da doutrina. O discernimento fundamentado na pureza dos ensinamentos e na experiência acumulada. Essa pureza dos ensinamentos é muito importante, né? E da doutrina espírita, nós extraímos essa pureza de ensinamento. Se há divergência, é porque nós deturpamos o ensinamento, como nós fizemos com o ensinamento de Jesus ao longo desses 2000 anos. Nós podemos dizer que o ensinamento de Jesus não é um ensinamento puro? Não. Mas o que nós fizemos? Nós deturpamos os ensinamentos do Cristo. E a partir da experiência acumulada, que nós viemos acumulando ao longo desses milênios, podemos receber os ensinamentos da doutrina espírita para que nós tivéssemos redivivos os ensinamentos de Jesus. E por que nós ainda estamos no começo desta compreensão? Porque, como eu disse, até muito pouco atrás, estávamos ainda em caminhos tortos. Então, agora, começamos a compreender esses ensinamentos à luz da doutrina espírita. E em resumo, né, em síntese, os ensinamentos desses itens, eles evidenciam que o progresso espiritual se constrói gradualmente, mediante estudo crítico, prática responsável da mediunidade. Então, estudo crítico, que é o que nós estamos fazendo aqui,
o que nós precisamos fazer sempre, né? Prática responsável da mediunidade, ou seja, nos dirigirmos aos espíritos com finalidades nobres, em nome de Deus, com intenção nobre, com a consciência tranquila, no sentido de que nós estamos ali nos colocando para um objetivo maior. E dedicação ao bem. E esse bem entendido de uma forma mais ampla, nas nossas atitudes no dia a dia, em tudo o que fazemos, em tudo o que pensamos, na nossa relação com o outro, especialmente com o outro que nos agride, com o outro que é difícil, com o outro que nos fecha no trânsito, com o outro que nos gera um prejuízo financeiro. Então, a prática do bem nesse sentido, de não devolver a esse outro o mesmo mal que ele às vezes nos causa, permitindo com que as aparentes contradições sejam transformadas em instrumentos de iluminação e evolução pessoal. Então, aqui nós encerramos, concluímos o estudo desses itens 297 a 303, sobre as mistificações e as eventuais divergências que há dos ensinamentos que os Espíritos nos trazem. Então, nesse momento, eu deixo a palavra aberta para quem queira se manifestar a respeito disso, de mistificação. Como é que nós podemos, como é que esse assunto ele se aplica na nossa prática mediúnica e no nosso dia a dia? Por exemplo, quem aqui recebe mensagens em grupos de WhatsApp? Será que isso se aplica a essa prática moderna que nós estamos vivenciando? O que vocês acham? Como assim, Oswaldo? Nunca aconteceu de vocês receberem em grupo de WhatsApp mensagem psicografada por Bezerra de Menezes? Há muitas, né? Sim. Muitas. E como é que nós fazemos? Nós só lemos o título e já disparamos, ou a gente tem algum critério para avaliar aquela mensagem? É disso que esses itens nos dizem, né? Hoje, nós recebemos muitas coisas nas nossas redes sociais, no WhatsApp, e é muito fácil a pessoa colocar ali mensagem. Eu vejo muita coisa assim, Chico Xavier disse. Gente, escutei isso que o Chico disse. É bonito. Mas será que foi ele mesmo que disse? Mas tem coisa que a gente até sabe, fala, não, isso aí não é do Chico, não é? Exatamente, né? Tem mensagem que é atribuída a hoje, né? Ah, não. Por exemplo, uma pessoa disse outro dia, numa história que eu ouvia, que Jesus havia, que um médium havia psicografado uma mensagem do Cristo no centro espírita dele. Será? Quando a gente receber isso, nós podemos simplesmente transmitir para outras pessoas e dizer, olha, foi uma mensagem de Jesus. Ou a gente precisa fazer um estudo criterioso, analítico daquela mensagem, para a gente, a partir daí, a gente se convencer. Se eu estou convencido, não, eu estou convencido que esse conteúdo é mesmo de Dr. Bezerra de Menezes, que eu não vi aqui nada que possa dizer que não seja. Ok, eu posso transmitir a mensagem, né? Precisa que a gente tenha esse olhar crítico, que a gente faça essa análise para saber se efetivamente aquela mensagem é daquela pessoa, né? Daquele espírito que está se intitulando como sendo aquela personalidade. O capítulo tem muito sobre isso, diz muito sobre isso, né? Agora, por outro lado, é difícil, porque também nos convida a julgar mensagens do nosso grupo mediúnico. Não é verdade? Fala, mas será? Eu conheço esse médium, será que essa mensagem é mesmo dele? Então, é uma linha muito tênue. Nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não façamos da análise, do discernimento e do estudo um julgamento da capacidade mediúnica do outro. Não é? É uma linha tênue. Não é fácil a gente, ao mesmo tempo,
avaliar e não julgar, não é? Então, por isso que a gente precisa de muito bom senso, para saber, não, aqui eu estou julgando, aqui eu estou avaliando. Concorda, Denise? Sim, eu acho que depende de quem você recebe, você tem confiança naquela mensagem. A pessoa que te mandou, você fala, poxa, essa pessoa é bem criteriosa, ela não mandaria uma coisa. Mas alguns outros, assim, você vê que a pessoa mandou com toda boa vontade, mas às vezes não é aquilo que ela está acreditando também, né? Exatamente. Aí a gente vai verificar, né? Eu procuro não passar para frente quando eu tenho alguma dúvida, assim, sabe? Exato. Deixo- Surgiu 1 milímetro de dúvida, melhor não, é, né? Ah, eu não tenho certeza. Não passo, né? Fico com a uhum, mensagem, acho bacana, leio, e é, se tiver ali alguma coisa que seja interessante, eu vou absorver, né? uhum, Tomar aquilo por verdade, mas não vou passar à frente, porque isso. tenho dúvida, né? Aquela Uhum, história da dúvida não ultrapassa. Sempre na vida é assim. é, Tem dúvida. Às vezes, eu tomo isso para minha vida. Às vezes eu vou fazer um determinado comentário, mas se eu tenho dúvida do que aquele comentário pode gerar, eu não faço. Eu falo, não, eu tive uma dúvida, não faço. Se eu tive uma dúvida, eu não faço, é né? verdade. Ou falar alguma coisa para alguém. Se eu tenho dúvida sobre como aquela pessoa vai ouvir aquilo, eu não falo. Então a gente sempre tem que ser prudente nesse sentido. Se existe qualquer possibilidade de haver uma dúvida em relação àquilo que nós estamos falando, melhor não falar. Ou em relação à mensagem, melhor não passar à frente. Em relação ao Uhum, texto, então, é sempre melhor ser prudente. é verdade. Qualquer texto, né? Não só os espíritas, né? Qualquer texto. Qualquer texto sobre qualquer coisa. É, Porque a pessoa, é aquilo que a gente acabou de falar. A pessoa que mandou, para ela, aquilo é uma verdade sim. absoluta, né? E, e aí você precisa analisar. De fato, é verdade absoluta? Numa época de tanta fake news, né? Não dá para gente. Demais, demais. Né? E uma coisa que a gente não dá tempo da gente se aprofundar nisso, mas nós somos, o nosso cérebro, ele é um órgão hipersocial. O que que isso significa? Eu tenho a necessidade de me identificar com algumas ideias de alguns grupos. Quando eu me identifico com as ideias de alguns grupos, aquilo passa a ser minha verdade e eu quero contar para todo mundo. Então as pessoas saem divulgando aquilo nas suas redes sociais, no WhatsApp, como se fosse absoluta verdade, porque para ela é uma verdade, né? Mas nós precisamos ter o quê? Critério para avaliar essa verdade, tá bem? Alguém mais gostaria de contribuir com o nosso tema da noite? Ou fazer algum comentário? Ou alguém conhece alguma história de mistificação, de engano em mensagem mediúnica que queira dividir conosco? Que é muito comum acontecer. Quando conhecerem, podem trazer. Pessoal, então nós já arrumamos aqui para a nossa conclusão. Eu gostaria de comentar, né, assim, nosso grupo, o grupo é um grupo antigo, e eu cheguei faz pouco tempo, eu não conheço a maioria de vocês. Então, se para os nossos próximos encontros, vocês quiserem se sentirem à vontade no sentido de manterem as câmeras abertas, eu acho que isso vai ajudar com que a gente se conheça um pouco melhor, né? Eu conheça cada um de vocês, vocês me conheçam um pouco mais. A interação entre nós pode, pode ser melhor, mais efetiva, mas, claro, estejam absolutamente à vontade para manter a câmera fechada, como for, mas para que a gente vá se conhecendo e eu os conheça, né? E vocês me conheçam também, e talvez seja uma ideia, né, nos nossos próximos encontros. Talvez o nosso próximo encontro, que será conduzido pela Ana Carolina, não esteja, mas eu ainda vou confirmar com ela. E talvez eu tenha um compromisso no mesmo dia e horário. Mas, quando eu estiver presente, se vocês assim o desejarem e quiserem manter a câmera aberta, eu vou agradecer. Bem?
Quem gostaria de fazer a nossa prece final, nosso encerramento? A Ana Carolina teve que se ausentar para atender uma questão pessoal, então nós já vamos encerrando. Estejam à vontade. Ana Lúcia, pode ser você? Posso sim. Então vamos lá. Senhor Jesus, mestre, amigo, querido, obrigada, Senhor, por esse estudo, por estarmos todos reunidos mais uma vez, Senhor. Que possamos, Senhor, na próxima segunda estarmos todos novamente reunidos e prontos para aprender mais. Obrigada por tudo, Senhor, por mais esse estudo que o Senhor está nos dando, Senhor. Novo aprendizado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente, em torno das palavras de Jesus, né? Tenhamos todos uma excelente semana e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço a todos. Obrigada, gente. Boa Boa noite. noite, gratidão.